Fala, Tanaka! E nesse vídeo eu vou contar para vocês sobre um assunto que interessa a todo mundo que investe na Bolsa de Valores, mas principalmente aqueles que querem ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e se tornar aquele investidor de sucesso. E olha que esses erros são graves e podem te levar à falência. Então fica ligado nesse vídeo e descubra como evitar essas ciladas, se tornar o mestre dos investimentos. Tanakão, e para quem não me conhece, meu nome é Denis Miyabara e aqui no Investir e Coçar eu tento ensinar tudo sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, como multiplicar dinheiro e nesse caso desse vídeo a gente vai falar sobre como evitar perder dinheiro e esses 5 erros que são cruciais e que grandes investidores já cometeram. Então fica ligeiro, abre esse olho e aprenda com quem já se lascou muito nessa Bolsa de Valores. Se você ainda não é inscrito aqui no Investir e Coçar, já se inscreve aqui no Investir e Coçar, toca também aqui flauta caracatixa e deixa um comentário qual foi a pior cagada ou maior erro que você considera na hora de investir na Bolsa de Valores. Vou ver se eu faço um sorteio aqui. Se der uns 210 comentários, eu faço um sorteio de um livro topzera que vai te ajudar muito nos investimentos também. E nesses últimos 4 anos, a Bolsa de Valores explodiu. Chegamos a mais de 4 milhões de investidores da Bolsa de Valores. E aí muita gente sonha em ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores, com investimentos em renda variável. Mas, na verdade, a gente sabe muito pouca gente consegue. Principalmente se a gente olhar essa janela muito curta de investimentos. Mas você sabe por que isso acontece, Tanakão? Porque elas cometem alguns erros básicos que podem comprometer tanto o seu patrimônio no curto prazo, como o seu sonho de ganhar dinheiro na bolsa no longo prazo. E esses erros são muito comuns e podem acontecer com qualquer pessoa, mas se você souber como evitá-los, você obviamente vai conseguir aumentar as chances do seu sucesso e virar o rei da Bolsa de Valores. Nesse vídeo eu vou te mostrar então quais são os 5 erros mais graves que você deve evitar na hora de investir na Bolsa de Valores. Para cada erro, eu vou te dar um exemplo de um grande investidor que fez o contrário disso tudo e acabou se dando muito bem. E o primeiro erro é investir sem ter um objetivo definido. Esse é um dos maiores erros antes de começar até a investir. Por quê, Brasil? Porque muita gente investe na Bolsa de Valores sem saber o que quer alcançar e aí fica sem objetivo, fica muito vago e aí elas simplesmente seguem dicas de algum guru ou de alguma moda do momento sem ter alguma estratégia clara e consistente. E isso é muito perigoso porque ela leva a decisões impulsivas e emocionais naquele momento. Você fala, vou comprar, meu Deus do céu, a Terra sempre age com emoção nesse momento e aí pode resultar em grandes prejuízos, o que a gente vê todo santo dia lá no escritório japonês, o pessoal chega lá desesperado porque tem uma ação muito no prejuízo. E por isso, antes de você investir na Bolsa de Valores, você deve saber qual é o seu objetivo financeiro, qual é o seu perfil de risco. Tem aqui embaixo um link para você ir lá no Investir e Coçar e já saber qual é o seu perfil de investidor, o seu perfil de cagaço, né? Qual é o seu horizonte de tempo e a alocação ideal para cada perfil de investidor. Vou deixar aqui que eu falei para vocês lá no site do Investir e Coçar esse perfil de cagaço para saber qual tipo de cagão você é e aí depois eu peço minha equipe te mandar qual é a alocação ideal para cada tipo de investidor naquela pizza, né? Então, será que tem renda fixa? Quanto de cada um, multimercado, não tem que ter ações, renda variável, imobiliário, investidor no exterior. Então vai ter tudo lá no seu e-mail bonitinho. Um exemplo de um investidor que tinha um objetivo muito definido é o Peter Lynch, o lendário gestor do fundo Magellan, da Fidelity. Ele tinha como meta bater o índice S&P 500 todos os anos e para isso ele buscava ações que estivessem subvalorizadas pelo mercado, mas tivessem também bons fundamentos e um bom potencial de crescimento. E ele conseguiu multiplicar o patrimônio do fundo por 27 vezes em 13 anos. O maluco é brabíssimo. E o Peter Lynch, como eu disse para vocês, como todo gestor, tem um objetivo claro de conseguir bater o Bovespa, de conseguir bater o CDI. No caso do Peter Lynch, ele conseguiu bater o S&P, um dos maiores feitos da história. O Peter Lynch é muito famoso também por aquela velha história de que não se deve sair de um fundo, por exemplo, quando você entra, em qualquer momento. Ele fala que mesmo que ele tenha conseguido multiplicar o patrimônio do fundo em 27 vezes em 13 anos, a maior parte dos seus clientes perderam dinheiro com o fundo. Por quê? Porque vende na baixa e compra na alta. Então, por isso, Brasil, é muito importante você ter um objetivo claro e também, se você quiser investir em algum fundo, por exemplo, escolher bons gestores, deixar o seu dinheiro na mão de quem manja para que ele consiga ir melhor do que sozinho, né? Muita gente, muito Tanakão já disse essa frase. Ah, se eu perder dinheiro, eu perco mesmo. O Peter Lynch também não ganhou todos os anos do S&P, mas ele conseguiu multiplicar o patrimônio por 27 vezes em 13 anos. Então, se você for bonzão assim, meu Deus, você vem para nós que eu te contrato também. E o segundo erro é não diversificar a carteira, que é um erro muito comum,
é colocar o famoso Brasil, clichê do mundo inteiro dos investimentos, que é colocar todos os ovos numa mesma cesta, ou seja, investir todo o seu dinheiro em uma única ação ou em um único setor da economia, ou até em um único criptoativo, digamos assim, né? E isso pode parecer tentador quando você vê uma oportunidade de ganhar muito, mas muito dinheiro em muito pouco tempo, mas também pode ser fatal se algo der errado. E normalmente quando nós investimos dá, né? Então, por isso que é fundamental você diversificar a sua carteira de investimentos, ou seja, distribuir mais o seu dinheiro em diferentes tipos, né, em classes de ativos. Tem um estudo do Markowitz que, inclusive, ele fala sobre essa carteira eficiente, né, o portfólio eficiente. Foi ganhador do Prêmio Nobel e, obviamente, ele traz essa diversificação. Olha nessa tela agora para vocês verem quais ativos foram ganhadores e perdedores ao longo do tempo. E não tem nenhuma regra. Um exemplo de um cara muito bem sucedido é o John Templeton, da Franklin Templeton. Ele foi considerado o pai dos fundos globais. Ele investia em ações de diferentes países, diferentes setores e diferentes moedas, buscando as melhores oportunidades pelo mundo todo. Então ele foi um dos primeiros a investir em países emergentes como o Brasil e conseguiu retornos extraordinários. Eu sempre trago o Tanaka também do outro lado aí, que basicamente 1% da renda variável de todo mundo é no Brasilzão, né? Tem muita oportunidade? Tem muita oportunidade. Mas como a gente viu com a guerra, essa tensão agora nessa troca também de poder com a Argentina do nosso lado, que a gente também tem que diversificar o nosso dinheiro em diferentes geografias. Se você precisar de ajuda lá no exterior com a conta da Avenue, aqui tem um link de troca de assessoria ou abertura de conta nova que a equipe do Japão consegue te ajudar lá também. E o terceiro erro é não estudar os fundamentos das empresas. Muita Tanaka por aí acaba investindo na bolsa de valores sem conhecer a empresa que ele está investindo e colocando o seu dinheiro. Tem muita Tanaka que só se baseia numa análise gráfica, e para análise gráfica você teria que ser um trader de fato, né? Treinar para ser um trader. E a gente sabe as dificuldades que tem de ser um trader, né? Mas que você consiga novamente pegar bonitinho, estudar tudo bonitinho. E não só os gráficos, sendo que você quer carregar essa empresa por anos e anos e anos. Então é muito importante você olhar os fundamentos da empresa para quem quer carregar isso por longo prazo. E aí se você não olha esses fundamentos, acaba se tornando um investimento de fato arriscado, porque ele leva você a comprar ações de empresas ruins ou que estão muito caras. E depois você fica carregando essa ação durante anos e anos e anos. E a vantagem de você estudar os fundamentos da empresa é que, como você olha lá para frente, né, investidor de longo prazo, você tem mais chance de acertar ou menos chance de errar. Por quê? Porque a empresa vai acompanhando, e aí o preço da ação vai acompanhando o crescimento que você estudou lá atrás com a ação. Então você consegue ganhar muito dinheiro no longo prazo. Um exemplo de investidor que fazia muito bem isso, que é quem, Brasil? O Philip Fisher, que é um dos pioneiros do Growth Invest. Então ele buscava empresas que investem em produtos ou serviços inovadores com alto potencial de crescimento e lucratividade. E esse é muito importante, que fossem líderes dos seus mercados. Ele foi um dos primeiros a investir na Motorola e na Texas Instruments e manteve essa ação durante décadas. Mas não necessariamente você precisa também casar com a ação, né? Porque, por exemplo, a Motorola a gente sabe que está muito mal das pernas, né? Viu as ondas que vieram e conseguiram quebrar a hegemonia da Motorola no mundo dos celulares. Então, você tem que ficar muito ligeiro também para sair na hora certa, ou pelo menos ir sentindo esse cheirinho e conseguir vender a sua ação quando ela tiver te dado o ganho que você já definiu lá no primeiro passo. E o quarto erro é não ter disciplina e paciência. E esse eu acho uma das maiores dificuldades nos tempos modernos. A gente é muito ansioso. E aí muita gente acaba deixando levar pela ganância ou pelo medo e acaba comprando e vendendo ações aleatoriamente, sem critério algum, seguindo só essas oscilações de mercado. E a parte ruim disso tudo é que isso pode gerar muitos custos e muitos impostos, além também de prejudicar a rentabilidade no longo prazo. E por isso que é importante ter disciplina e paciência na hora de investir na bolsa de valores, ou seja, seguir um plano de investimento e respeitar os seus objetivos, perfil de risco e não se abalar com essas variações malucas de curto prazo. Inclusive até aproveitar essas variações, como o velho Barsi disse, que é dar um beijo na boca da Dilma, para você conseguir montar melhores posições quando as ações estiverem muito baratas. E um exemplo que a gente tem disso aí, eu acho que é o melhor e maior exemplo, é o Warren Buffett, que ele seguia os princípios do Value Invest do Benjamin Graham. Então ele seguia pelos
pelos princípios do velho investe. Então ele compra ações boas e baratas e mantém essas ações durante muito tempo. Ele tem alguns exemplos que ele pode ter pago caro, entre aspas, em algumas ações, se você olhar na janela de curto prazo, mas olhando no longuíssimo prazo, como o caso dele agora, né, a gente consegue enxergar só lá na frente se foi caro ou barato os valores que ele pagou nessas ações. Só para vocês terem uma ideia, ele começou a investir com 11 anos de idade e hoje tem uma fortuna estimada de mais de 101 bilhões de doleta. Só que Brasil, 99% dessa fortuna foi feita depois dos 50 anos. Isso mostra que leva muito tempo e muita paciência para você colher dos seus louros ou para você colher o fruto que você está plantando hoje. E o 5 é não se atualizar constantemente. O último erro que você deve evitar na hora de investir na bolsa de valores é não se atualizar. Por quê? Porque o mercado financeiro é muito dinâmico e não só o mercado financeiro, mas a sua vida também é dinâmica. E aí você tem que fazendo adequações na sua carteira de investimento ao longo do tempo, né? Então tem tendência que vai mudar, vai ter nova tecnologia, regulamentações, novos cenários vão surgir e aí você tem que ficar ligeiro ali, né, para você conseguir sair numa melhor hora ou comprar numa melhor hora as suas ações. E só estudando você vai estar preparado para conseguir adaptar a sua estratégia no meio do caminho. Então, por exemplo, Brasil, a gente tem ali o Waze, né, que vai adaptando o seu caminho conforme você vai andando. E a estratégia tem que ser exatamente assim também. Você tem que se atualizar sempre, é parte chata, mas você precisa para que o seu Waze vá conseguindo traçar melhores caminhos ao longo do tempo. Surgiu a pandemia, vamos virar aqui, surgiu, sei lá, trocou de governo, aí consegue virar para cá ou vamos reto, entendeu? Aí você tem que fazer essas adequações e só estudando você vai ter esse feeling para fazer essas movimentações na hora certa. Para quem quiser isso aí também tem lá no grupo Telegram que o Japão posta todo dia o Morning Call, é só clicar aqui embaixo também, entra lá bonitinho para que você saiba já o que vai acontecer no dia de hoje. Tem um exemplo de um cara topzera nessa parte de atualização, é o George Soros, que foi o homem que quebrou o Banco da Inglaterra. Ele era um mestre de macroeconomia, ou seja, ele entendia como os fatores políticos, sociais e culturais influenciavam os mercados globais. E aí ele sempre estava atento, sempre estava um passo à frente nesse cenário mundial, nesse cenário macro. E sabia, obviamente, como se antecipar e conseguir captar bons ganhos no seu fundo. Então, Tanakão, esses foram 5 erros que você tem que evitar na hora de investir na bolsa de valores, tanto os novinhos quanto os já mais velhinhos, porque os velhinhos acaba caindo em algumas tentações ou alguns vícios que tem que sempre ser lembrado. Então é sempre legal ouvir, porque ouvindo você fica presente e consegue ali adaptando a sua carteira e os seus investimentos. E aí, se você seguir esses conselhos que eu acabei de te dar, principalmente trazendo alguns exemplos dos maiores investidores do mundo, você consegue majorar a sua possibilidade de sucesso na bolsa de valores. E lembre-se sempre, investir na bolsa de valores não é uma fórmula mágica. Tem gente que investe em uma ação só e fica rico, tem gente que diversifica um montão e fica rico, tem gente que investe em uma ação e fica pobre, tem gente que diversifica um montão e fica pobre. Então não tem regra alguma, mas tem vários preceitos para que você consiga minimamente ali adaptando e não cometendo esses erros que vão te levar muito mais longe. E Tanakão, vou deixar aqui um vídeo sobre a bolsa de valores, estava subindo uma época e eu falei, mano, acho que vai subir por conta desse tricotico. Então nesse vídeo você vai saber o que você precisa adicionar no seu home broker para você ficar ligeiro, para conseguir pegar essa catapultada que a bolsa de valores deu agora. Já se inscreve no meu japonês e deixa um comentário gostosinho para nós. Beijinho no freak, tchau em vocês, meu é Denis Miabara, investir com as áreas, vou começar.